E antes de você assentar, eu queria que você já abrisse a sua Bíblia. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 24. Você que tem a Bíblia, ou você que pode ligá-la, faz isso. Mas nós vamos projetar para algum querido irmão que porventura está sem a sua Bíblia hoje. Mas eu queria que você acompanhasse aí na sua própria Bíblia. Marcos 5, verso 24. É uma história tão maravilhosa de um momento de Jesus. E a Bíblia fala assim, essa história: Jesus foi com ele e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Então, para você entender o contexto, Deus está acompanhando um homem chamado Jairo, que está desesperado porque a sua filha de 12 anos está prestes a morrer. Então Jesus acompanha, só que uma multidão cerca ele nas ruas e o comprime. Aí o verso 25 fala que aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhes estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. E eu declaro já essa palavra sobre todos que estão aqui e sobre todos que irão ouvir essa mensagem, sobre você que está na sua casa: a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre de todo mal, em nome de Jesus. Obrigado por tua palavra, ela é luz para nós. Obrigado, aleluia. Você pode se sentar. Queridos, eu estou intitulando essa mensagem do tema que nós já tratamos algumas vezes, mas eu quero aprofundar, sobre esgotamento de vida. Eu já falamos sobre esgotamento emocional, esgotamento espiritual, mas agora eu quero falar sobre esgotamento de vida. O que é vida para você? O que se resume a sua vida, a sua história, os seus dias, o seu tempo, o seu passado, o seu futuro, o seu presente? O que é vida para você? A Bíblia fala que nessa trajetória que Jesus era comprimido, uma mulher vem para tocar-lhe na orla do seu manto, nas suas vestes. E acontece um milagre, porque há 12 anos ela sofria de uma hemorragia. E aquele sangue era liberado, e a Bíblia fala que quando ela toca, ela sente a cura, ela foi completamente curada. E Jesus para a comitiva e fala: eu quero saber quem me tocou. Então ela vai e fala: fui eu que te toquei. Então ele declara: tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre de teu mal. Você já parou para perceber que na história Jesus está indo para a casa de um menino de 12 anos, então uma criança que estava à beira da morte. E quando você consegue ler o restante do texto, no texto seguinte fala que os servos da casa do líder da sinagoga chega e fala: não incomode mais o mestre, já não dá tempo mais porque a menina já morreu. E Jesus fala: vamos continuar. Ele não para, mas na sua caminhada aquela mulher para ele. A Bíblia não fala a idade da mulher, mas fala que ela tinha 12 anos que sofria. A criança tinha 12 anos e aquela senhora tinha 12 anos que sofria. Você imaginou esses detalhes, né? Jesus está caminhando para salvar uma criança, e uma senhora, a gente não sabe a idade dela, fala: eu preciso que o senhor pare antes. Quando Jesus para, o pai da menina pode ter ficado aflito, falando: era hora de parar, eu estou correndo com ele aqui, essa multidão está atrapalhando. Mas ele para dar atenção a uma mulher que passa entre a multidão e toca nele. Então ele vai ministrar na vida dela.
E depois que ele ministra a cura e ela é curada, ele volta a atenção para a criança. Ele chega no quarto da criança e fala para ela, Talita cumi. É uma expressão para que no original que fala, menina levante-se. E aquela menina, ela é ressuscitada por Jesus. Acontece uma ressurreição nesse capítulo, mas acontece a cura de uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. O que é hemorragia? Se você procurar entender a hemorragia, ela é definida pelos médicos como perda de sangue em decorrência da ruptura de vasos sanguíneos do sistema circulatório. Hemorragias podem acontecer como consequência de um trauma ou corte, ou como resultado de outros distúrbios do organismo, como uma úlcera, por exemplo, ou também aquela mulher, ela podia estar sofrendo por 12 anos de perder sangue, uma anemia terrível, o seu físico estava cada vez piorando, mas a Bíblia dá alguns detalhes do que ela sofria. A Bíblia fala que ela, por 12 anos, no verso 26, fala que ela procurou vários médicos. Então imagina ela procurando um médico que pudesse curá-la. Vai para tal lugar, vai para a capital, vai para outra capital, ouvi falar de um, ouvi falar de outro, e ela está desesperada, e nisso a Bíblia fala que ela vai perdendo tudo que possuía, e aí fica ainda pior. Além de perder tudo, fica pior. Aquela mulher está sofrendo fisicamente, economicamente, emocionalmente, mas ela está perdendo a esperança. Ela está falando, cada vez eu estou pior. Só que no verso 27 fala que ela ouve a fama de Jesus. Ali na NVI fala que ela ouve falar de Jesus. Eu estou lendo pela revista atualizada que dá alguns detalhes do texto original. Ela ouviu fama, ela ouviu o que Jesus poderia fazer por ela. Você sabe que tem coisas impressionantes. E o Senhor falava comigo algumas coisas tão maravilhosas nesse texto. E eu quero compartilhar com você. Eu quero falar que esse esgotamento físico dela pode representar algo mais profundo ou pior do que um esgotamento hemorrágico. Aí você fala, pastor, tem algo pior do que um esgotamento do sangue hemorrágico? Tem algo pior. O pior é quando a vida está esgotando e a vida está caminhando para o fim, de fato. Aquela pessoa parou de viver, ela sobrevive. E tudo na Bíblia aponta para revelações proféticas para nós. No Velho Testamento a Bíblia fala, em Deuteronômio 12, verso 23, o que a Bíblia fala sobre sangue aqui nesse texto? Marque esse texto, Deuteronômio 12, 23. Eu estou estudando atualmente o livro de Deuteronômio. E quando eu li esse capítulo, algumas coisas me chamavam a atenção, e eu li esse versículo e eu lembrei da mulher com fluxo de sangue, a mulher hemorrágica. Aqui é uma lei que Moisés está repetindo aos israelitas: somente empenham-te em não comeres o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Você sabia que esse é um dos pouquíssimos mandamentos da lei mosaica do Velho Testamento que perdura para a igreja? Você sabia que nós sabemos que a lei de Moisés passou, a velha aliança passou, mas no primeiro concílio da igreja, em Atos 15, os apóstolos tiveram uma revelação do Espírito que o que os judeus deveriam continuar guardando, e entre a lei, essa foi a única mencionada: se abstenha do sangue. Então essa revelação continua. Eu não sei se você gosta de sangue, chouriço, eu não sei como que é que come sangue, mas é pecado. Talvez você está aprendendo agora, mas você pode ler lá em Atos 15, que está claro lá, preto no branco. O Senhor disse: eu não quero que vocês comam isso. Então, a revelação bíblica é que o sangue é vida, sangue é símbolo de vida. E talvez você fale, pastor, então nós não podemos receber transfusão de sangue, como algumas seitas e outras. Não, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala sobre comer. O comer fala sobre um respeito ou um temor que você tem de se abster de uma comida que representa algo que você está entendendo. O Senhor disse: sangue é vida. A vida daquela mulher estava se esgotando há 12 anos, ano após ano, mês após mês, semana após semana, dia após dia, hora após hora, ela só ia piorando. Imagina um declínio de vida, de ruína, de coisas ruins acontecendo, alguém sobrevivendo e aguentando um esgotamento de vida
de vida, né? Se esse é o símbolo espiritual que é o sangue representa, por 12 anos. 12 anos ela fala, eu só estou piorando. E 12 anos ela está conformada com aquele esgotamento que ela está sofrendo e não tinha esperança nenhuma de melhora. Se nós vamos tratar de algo pior do que uma doença física, é quando a vida de alguém está escorrendo pelos dedos das mãos e ela sente que ela está se esgotando, pouco a pouco, num ritmo, num emaranhado de problemas, numa realidade de vida que ela passa, e ela fala, desde algum tempo, eu sinto de lá para cá, a minha vida vai se esgotando. É como se eu visse que uma hora vai se esgotar completamente. Agora o terrível é que esse esgotamento não aconteceu uma semana, 3 meses, 1 ano. Não foi algo que aconteceu num período e disse, algo aconteceu, um trauma, uma tristeza, algo aconteceu e a minha vida foi acabando. Não, a coisa foi em conta-gota. 12 anos. 12 anos é muito tempo. Fala de um ciclo, fala de um tempo fechado, que agora essa mulher fala, eu não vou aguentar mais. O texto fala que ela estava indo de mal a pior, só estava piorando. Até quando ela poderia aguentar com os recursos que faltavam? Até quando ela poderia aguentar mais 2 anos, mais 4 anos? Ela conseguiria ainda pegar os recursos que ela tinha e ainda investir em procurar médicos? A pergunta é, quanto mais tempo ela teria? Talvez ela poderia falar, eu estou chegando na última gota, 12 anos é o meu máximo. Ou talvez ela poderia passar mais 12 anos. Mas a questão é, 12 ou 24 ou 50 anos de vida sendo esgotada, não é propósito de Deus. Não é propósito de Deus um cristão achar que a vida dele é uma vida de tanto sofrimento, de tanto aguentar desaforo, luta. Você já viu o crente que acha assim, Jesus, eu tenho que ficar aguentando, eu tenho que ficar nessa miséria de vida, de uma vida angustiada, uma vida pesada, uma vida exaurida, com tanta coisa, e você fica como aquele crente suicida, que sabe que isso é pecado, mas ele disfarça a religiosidade dele, falando, Jesus, volta logo. Volta logo, porque de trás dessa declaração ele está dizendo, eu não aguento mais essa vida. Não aguento mais viver, não queria mais viver aqui, não queria mais aguentar o que eu estou aguentando. Então quando ele pensa no céu, o céu é a saída, é o escape dele de agora, da vida que não está boa, da vida que está indo mal a pior. Viver com Jesus não é isso. Viver com Jesus não é você ir seguindo numa multidão que te aperta, que te comprime, enquanto você se esgota. Eu acredito que talvez tem muitos cristãos, mundo afora, religiosos, que estão seguindo Jesus, são cristãos, são discípulos, foram batizados, receberam Cristo, ouviram a fama do Senhor, creem nele, mas estão na multidão, e a multidão aperta, e quanto mais aperta, mais dói o esgotamento que eles estão vivendo, mais dói o fluxo de sangue, mais dói aonde está doendo no corpo, na alma, mais dói. E a pergunta é, quanto tempo eu vou aguentar ficar nessa multidão, me comprimindo, me apertando, até que eu sare? Eu fico imaginando a dor dessa mulher no meio de uma multidão, que os discípulos estavam falando, todo mundo te aperta, está te comprimindo. Quando a Bíblia frisa detalhe, é porque algo estava normal, a multidão estava fazendo uma pressão. Às vezes a vida religiosa, seja ela qual for, se torna um aperto. Você está caminhando num caminho apertado, o caminho está ruim, está abafado, está pressionado, não estou sentindo desfrute, não estou sentindo alegria, eu estou sentindo que cada vez mais eu vou me esgotando, porque eu estou me doando para aquilo que eu creio, eu estou me doando para a igreja, eu estou me doando para a minha célula, eu estou me doando para os irmãos, eu estou me doando para os meus filhos, eu estou me doando para o que eu vivo, mas ninguém percebe que quanto mais eu estou liberando, mais seco eu fico. Esse tem sido a realidade de alguns pastores, mundo afora. O Senhor falava isso comigo, nesses dias que eu orava, sobre pastores sendo esgotados, sobre crentes sendo esgotados. E eu ia preparar essa mensagem até para um domingo, que eu queria alcançar todo mundo que talvez ao ouvir isso, falar, isso me identifica comigo. Eu estou vivendo há tantos anos com Jesus, e eu estou me sentindo assim, a cada vez mais esgotado. E qual é o sinal disso? Um cansaço, um desânimo, a perca de alegria,
de ânimo, de paixão pelas coisas de Deus, porque parece que algo está vazando, e quanto mais eu estou caminhando, eu estou me doando de certa maneira, e eu não estou recebendo, eu não estou me enchendo. Queridos, você tem que parar, porque Deus não tem essa história nem para mim nem para você, viver 12, 24, 48, 92, eu não sei, 96 anos, a vida inteira, numa realidade assim, achando que caminhando eu vou para Canaã, esperando que lá seja a terra que mana leite e mel, e você sabe que isso é o paraíso. Aí você fica falando, não, a vida assim aqui na terra é sofrimento mesmo, eu tenho que aguentar esse aperto de vida. Mentira! Jesus naquela cruz, ele morreu e trouxe uma promessa declarada: eu morri por você, para que você possa ter vida, mas não é qualquer tipo de vida, é vida abundante, e na abundância do Senhor não está esgotamento, está bênção te enchendo, o seu cálice transbordará. Você está tão cheio que você transborda para abençoar o outro, mas o transbordar não é esgotar, amém? Diga comigo bem alto: transbordar não é esgotar. Não é você sentir como um copo que tem só um pouquinho e vai aguentando, dando a sua paciência, dando o seu tempo, dando a sua oferta, dando a sua contribuição, dando a sua visão, doando a sua energia diante de problemas que estão consumindo você. Eu creio que tem hora que você tem que ter uma atitude muito radical de falar: Senhor, o Senhor não me salvou, não me transformou para viver essa vida. E a atitude radical de não aceitar, dizendo: eu não vou me conformar com a realidade de esgotamento, de ficar padecendo aos poucos. Aí você fala: pastor, ok, se eu tomo uma atitude radical e falar: eu quero ser cheio da presença do Senhor. Quantos querem ser cheios da alegria do Espírito? A Bíblia fala que o reino de Deus é justiça, paz, e diga bem alto: a alegria no Espírito Santo. Meu irmão, a alegria do mundo ela é falsa, passageira e sem base nenhuma, mas o Espírito Santo é gozo eterno, é o céu que entrou dentro de você. Você pode ter recebido a pior notícia, você pode estar passando as piores circunstâncias, mas a paz que o mundo não pode dar, Jesus já te deu, e nada e ninguém pode roubar. Há uma canção antiga de quando eu era criança que diz assim a letra: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Quem já ouviu essa canção? Ninguém, né? Porque você não é antigo, somente eu, né? Só lá, os antigos ali lembraram. E a canção fala assim, a letra: não olhe circunstâncias, não, olhe o seu amor, o seu grande amor. A vida com Jesus é uma vida de transbordar, é uma vida da qual você não se esgota. Na verdade, a fonte do Senhor que não se esgota em te abençoar. Quanto mais você é abençoado, mais Ele fala: mais eu tenho para abençoar você. Quando furaram o lado de Jesus naquela cruz, além de sair sangue, saiu água, e dele sai água viva, que quando enche você, flui do seu interior também. Quando você está recebendo de Jesus, você está debaixo da graça, debaixo daquele rio de vida, do seu interior fluirão rios de águas vivas também. Então, ao invés de esgotar, você transborda o rio de Deus. Quantos querem viver isso? Você fala: pastor, ok, eu quero tomar essa atitude de não me sentir comprimido no meio da multidão que segue a Jesus. O que eu preciso fazer? Você tem que entender que o texto frisa que se uma multidão comprimia, muitos tocavam em Jesus, queriam encostá-lo, apertava, de todos os lados, eu creio. E alguns iam abrindo um caminho para ele ir para a casa do líder da sinagoga. Então ele era tocado de todos os lados, por centenas de pessoas, mas teve um toque especial que o fez parar. Teve um toque que ele disse: esse toque é diferente. Eu quero te dizer que muitos num culto podem tentar tocar Jesus, ou podem estar querendo cultuar tocando, mas apenas um toque é o toque que faz com que ele pare, é o toque que libera o poder de Deus, é o toque que faz o céu parar. Quando eu falo céu parar, é quando Deus é chamado a atenção e fala: opa, alguém me tocou de uma maneira diferente. É assim que Jesus fez. Todo mundo comprimindo, apertando, e quando aquela mulher espremida na multidão toca na orla do manto, ele para imediatamente e fala: opa, algo aconteceu, eu senti um poder fluindo de mim. Tem um toque especial que faz com que Deus pare, porque imediatamente aquele poder é liberado. Eu quero te falar que
Aqui está revelações espirituais de como que o mundo espiritual funciona. Talvez alguns estariam clamando: Jesus, me toca, me cura, para me ver. Jesus, eu tenho uma enfermidade. Ele estava caminhando para atender uma criança que estava enferma. Ele entrou dentro do quarto, possivelmente tocou naquela criança. Mas aqui nós aprendemos que aquela mulher descobriu uma chave espiritual que eu e você precisamos aprender. É uma chave que Deus deu, e que quem usa, o próprio Deus se rende a ela. O próprio Deus fala: se alguém exercitar essa chave, se alguém colocar essa chave na porta e girar, vai funcionar. E aquela mulher descobriu qual era a chave, e a chave se chama fé. A fé aciona e libera o poder de Deus. Jesus não tinha parado antes para perguntar para aquela mulher, para alguém que se queria ser curado. Não, ele estava caminhando, e quando ela toca, ele fala: opa, saiu o poder. É como se ele falasse: olha, eu nem queria, mas alguém conseguiu puxar algo de mim. Se aquela mulher tinha um esgotamento e fluía sangue dela sem parar, sem ela controlar, agora de Jesus, do seu corpo, da sua vida, flui uma unção incontrolável. E talvez ele falou: opa, não era planejado, mas alguém conseguiu acionar algo agora que fluiu agora, saiu de mim um poder. E a palavra poder aqui nesse texto é a mesma usada de Atos 2, que é a palavra dínamos. É a palavra poder explosivo, é o poder sobrenatural, é o poder que ninguém pode conter, é o poder do alto, é o poder do céu. Esse poder pode ser liberado na vida daquele que crê. Você crê? Tem poder para curar, para ressuscitar, para levantar, para operar milagres. Então nós temos uma chave que aquela mulher nos ensina, e nós precisamos então aplicar os passos que ela nos ensina. E eu creio que se nós aplicarmos e replicarmos os passos, nós vamos experimentar a mesma coisa. Você vai ver o Senhor enchendo a sua vida de vida. Se o sangue é símbolo de vida, e daquela mulher estava sendo esgotado, Deus renovou a vida dela, Deus encheu ela de vida, mas agora é uma vida diferente. A vida do Espírito veio morar dentro dela, porque Jesus disse: a tua fé te salvou. Salvação é a vida de Deus entrando dentro de você. Não é uma vida que acaba, é uma vida eterna, que não se esgota. Aquela mulher podia ter mais alguns anos de vida, mas agora ela recebe vida eterna. A vida estava sendo esgotada, mas agora o Senhor colocou uma fonte que nunca mais vai esgotar a vida dela. Ele diz: aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Você pode aplaudir o Senhor por essas verdades? Diga glória a Deus. Eu quero te dar alguns passos então práticos de como aprender com a mulher. Primeiro passo: você tem que tomar uma decisão de sair do ciclo da comodidade dos 12 anos. Aquela mulher ouve um testemunho: eu sei quem pode me curar. Ela ouviu os milagres de Jesus e ela tomou uma decisão: eu quero ser curado. Meu irmão, Deus não vai fazer nada na vida de alguém que de fato não quer ser curado. Eu quero te dizer a verdade, que parece algo simples, mas tem muita gente que não quer ser curado, é de boca para fora, não tomou uma decisão verdadeira dizendo: eu quero ser curado, eu quero sair dessa situação, custe o que custar. Porque se você toma uma decisão que é verdadeira e real, quando chegar os obstáculos, e o obstáculo daquela mulher era uma parede de gente, era uma multidão. Não sei se você já tentou passar no meio de uma multidão em algum lugar. É muito difícil. Você tentar se espremer e tirar alguém para você chegar lá na frente, para você chegar aonde todo mundo quer chegar, parece que às vezes é impossível. Você fala: eu não vou conseguir passar essa barreira de gente. E às vezes nós temos de fato uma barreira de problemas, de gente contra nós, perseguindo você, com ciúme de você, com inveja de você, com palavras contrárias a você. Então você tem uma parede de obstáculos dizendo: bom, eu até queria mudar de vida, mas a pressão contrária me aperta e não vai ter como. Então você precisa vencer as desculpas, porque aquela mulher, mais fraca que estava, por mais fraca que estivesse, por mais debilitada, por mais angustiada, ela fala: minha decisão é de me levar até Ele. Ela tinha algo dentro dela. O texto original, eu não sei se a NVI traduziu assim, do verso 28, diz assim: porque dizia consigo mesmo. Marcos 5, 28, tá, querido? O texto base dessa mensagem é Marcos 5,
Ela pensava, a NVI não fala, mas o texto original fala assim, pensava consigo mesmo. Ela gerou uma imagem de fé. Ela liberou uma palavra dentro dela. Ela tinha uma certeza, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Deixa eu te dizer algo. Essa determinação liberou uma fé dentro dela para prosseguir, superar a multidão, superar obstáculos, superar as desculpas. E o que essa fé levou ela a fazer? Tocar na veste, tocar no manto de Jesus. Sabe, quando você está buscando uma experiência com Deus, que pela fé você vai tocar espiritualmente em Deus, você vai tocá-lo através da oração, do jejum, do clamor, da súplica. Você vai tocar em Deus pelo caminho que Ele te deu. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Hoje talvez gaste um tempo de você ficar dias, semanas, meses, numa atitude de fé, buscando a Deus, falando, Deus, quero te tocar, eu quero vivenciar uma experiência sobrenatural. Então o Senhor diz, aquele que busca, acha, o que pede, se terá, o que bate, a porta se abrirá. Deixa eu te dizer, nós somos muito imediatistas e superficiais. Quantos casos eu já vi o irmão que estava no aperto, e ele veio uma semana orar, uma semana de oração, 2 semanas, de repente recebeu a vitória dele, uma bênção, algo melhorou, e acabou, não voltou mais. Ele ficou satisfeito. Aquela mulher não ficou satisfeita de quase chegar em Jesus. Ela falou, eu vou até o final. Eu quero te dizer que às vezes Deus está fazendo com que você gaste um tempo maior em querer tocá-lo. E você fica querendo buscar e dizer, eu estou superando obstáculos, orando todo dia, para que flua poder, para que flua um milagre, para que venha a palavra de Deus. Então isso talvez gaste tempo. Mas aquela mulher, ela já tinha tocado antes pela fé. O texto diz, se eu apenas lhe tocar, ficarei curada. Ela diz, eu tenho certeza dessa cura. Dentro dela, ela já tinha tomado posse pela fé. Aquilo já era uma coisa consistente. Ela falou, isso é uma realidade. Olha, eu sei que se eu tocar, eu sou curada. Sabe, eu quero te dizer que ela gerou uma imagem de fé tão clara, que dentro dela já tinha se apossado daquilo. Semelhantemente de Davi, quando ele está para descer no vale para enfrentar o gigante Golias, a Bíblia fala que ele já desceu sabendo que já era vencedor, que já era vitorioso. Ele já tinha uma fé dizendo, eu estou indo no nome do Senhor dos Exércitos, que eu sei que já me deu a vitória. Ele já tinha dito para o rei Saul, assim como Deus me deu a vitória sobre o leão e o urso, Ele já me deu a vitória. É uma fé interna, você entende? E essa fé interna, tão consistente, ela é o material, a matéria-prima que você precisa para te impulsionar a não desistir. É aquela visão de fé, eu sei que isso Deus vai fazer, eu sei que essa realidade virá, que o Senhor vai mudar a minha vida, a minha história. Então é por causa disso que ela tinha força para ir e tocar nas vestes de Jesus. Quando ela toca, o texto fala que Jesus para e ele pergunta, quem me tocou? Sabe, é muito estranho. Talvez você fale assim, pastor, eu sei que tinha muita gente tocando em Jesus, e aí ele tem um toque especial que libera o poder, que é o toque de fé, que parou Jesus, chamou a atenção de Jesus. Mas Jesus não sabia de tudo, ele já não poderia saber quem era que tinha tocado. Então por que ele perguntou, quem me tocou? Bom, a primeira verdade já foi dita, de fato ele é Deus, ele já sabia. Porque quando no original ele fala, quem me tocou, está no original, a palavra no grego, está no original a palavra no feminino. Ele já afirmou que era uma mulher. Ali já tinha deixado claro que ele já sabia. Jesus ele queria então um posicionamento, uma atitude de quem tinha tocado. Agora, por que a mulher estava preocupada de se manifestar? Por que ela já não falou de claro, fui eu, aqui estou? É porque tem um contexto cultural e religioso, você tem que entender, mais profundo do que está na nossa frente. A lei falava que uma mulher hemorrágica, uma mulher com fluxo de sangue, então se ela estava tendo um problema de hemorragia,
e o sangue estava fluindo dela, principalmente mulheres menstruadas. Então alguns acreditam que aquilo era uma menstruação que não acabava naquela mulher. E se isso fosse, ou qualquer machucado, a lei falava que ela teria que ser separada da comunidade de Israel. Ninguém poderia tocar nela, e ela não poderia tocar em ninguém, porque estaria contaminado. Essa lei, ela persistia até os dias atuais. Aquela mulher, possivelmente ela viveu 12 anos afastada da família, dos amigos, isolada, e talvez essa era a pior dor dela. E agora todo mundo está assustado, porque sabia que a mulher que ficava enclausurada, encavernada, dentro de casa, esperando o médico salvar ela, está no meio da multidão. Talvez tinha gente com raiva dela, falando, se eu conheço essa mulher não poderia estar aqui. Então ela quebra um protocolo, ela vai além daquela situação cultural e religiosa, e toca, mas agora ela vem tremendo, diz o texto, que ela vem trêmula. Vamos ver esse momento, olha para o verso 33. Então a mulher, olha aí, vamos acompanhar pela NVI, sabendo o que tinha acontecido, ela sabia que ela não podia tocar, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, e contou-lhe toda a verdade. Porque ela talvez achou, aqui na versão que eu li, revista e atualizada, diz, então a mulher atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Por que ela está tremendo? Por que ela está atemorizada? Porque ela achava que poderia ter alguma recriminação de Jesus. Ela podia achar que Jesus, aquele rabino, porque talvez outros rabinos falaram, você não pode entrar na sinagoga, você não pode orar, você não pode aquilo. Ela achou que ouviria de Jesus, eu sei que você tem um problema, uma hemorragia, e você não poderia me tocar, porque a imundície hemorrágica, na lei de Moisés, poderia contaminar os outros. Era falta de higiene, era tantos outros motivos. Então, ela achou que uma pessoa imunda, não merecedora, não poderia tocar na santidade do Senhor. E ela poderia ouvir recriminação de Jesus, dizendo, você não deveria ter me tocado, você não deveria ter feito isso. Olha, me senti mal agora. Será que não é isso? A nossa revelação, a mulher é uma figura da igreja. A mulher, ela representa o povo de Deus na Bíblia. Então ela me representa com pecado, com imundície, com limitações, com orgulho, com soberba, com idolatria, com ganância, com coração errado, muitas vezes sem perdoar alguém. E aí você se sente tantos motivos que você fala, Deus nunca vai me dar vida, Deus nunca vai transformar essa realidade, porque você olha para você e tem uma lei, a lei do pecado, a lei do homem, dizendo, você não merece, você não presta, Deus não vai fazer nada por você. E talvez seja esse um dos maiores motivos que as pessoas estão acomodadas na vida esgotada, acreditando na mentira do diabo, que o Senhor não ama você, que o Senhor não fará nada por você, e você se sente um imundo, buscando a Deus, porque as pessoas começam a te criticar, você está querendo tocar na hora do manto, você nem deveria estar aqui, quem é você para começar a jejuar e orar, e se consagrar e adorar a Deus, e isso nos desanima. Mas aquela mulher, ela supera tudo isso, e agora que ela crê que seria curada, ela ouve de Jesus o seguinte, Jesus, o verso 34, olha para aquela mulher e fala, filha, aleluia. Ele chama ela de filha. Há um Deus que olha para você e fala, você é meu filho, você não é qualquer um, você não é um imundo, você não é sujo, você não está separado, você não está longe. Pelo sangue de Cristo Ele nos fez filhos. A todo aquele que nele crê, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho do Altíssimo, e esse Pai, Ele quer trazer vida abundante para você. Esse Pai quer ser tocado pelos braços e mãos de fé de uma igreja que se posiciona. Então aquela atitude daquela mulher representa uma igreja corajosa, que fala, não mereço, sou pecador, sou imundo, a vida está se esgotando, mas o sangue dele me deu vida, o sangue dele me justificou, o sangue dele me fez digno, e agora eu posso tocar na presença do Senhor. Você pode dar um forte aplauso de louvor a esse Deus? Eu quero caminhar por fim, te contar um testemunho. Eu estava ouvindo um testemunho de uns dos homens da nossa época mais admirados por ser um grande homem de Deus.
Talvez você já ouviu falar do pastor Kenneth Hagin, um homem que Deus usou em um mover de unção sobrenatural de muitas e milhões de curas, tantos livros que ele escreveu, como ele foi um instrumento de Deus para esse tempo na vida da igreja. Mas Kenneth Hagin conta que um dia ele teve uma visão, ele teve uma experiência sobrenatural. A visão, o Senhor o levou ele ao céu, e ele teve uma visão do trono de Deus, assim como Isaías teve. Ele teve uma visão, uma experiência como Isaías fez. E ele falou que naquela hora que ele vê Jesus, ali naquela cena, ao lado do trono de Deus, ele prostrou-se com medo, com temor, e vinha aquele medo que ele não merecia estar ali. E ele falava assim para Jesus: eu não sou digno de te ver, eu não sou digno de estar aqui, eu não sou digno de ter essa visão. Ele olhava para ele e se sentia tão pequeno, tão indigno. Mas isso não agradou a Jesus. Ele conta que na visão o Senhor ficou sério e falou para ele: eu não quero que você se prostre agora, eu quero que você fique de pé. E ele não acreditava que podia ficar de pé, porque ele só queria ficar prostrado. Mas Jesus mandou com autoridade ele ficar de pé. E na visão ele conta que ele ficou de pé, e Jesus mandou ele olhar para ele, e ele viu os olhos de Jesus. E quando ele vê a face de Jesus, muito semelhante do que é declarado em toda a Bíblia, como ele conta, e como o apóstolo João conta, e ele descreve os olhos de Jesus, a face, como ele viu, os cabelos. Mas ele ouviu a voz de Jesus, e a voz de Jesus dizia assim: você não pode falar que é indigno, você não pode pensar que é indigno aquilo que o meu sangue tornou digno. Naquela cruz, o meu sangue foi derramado para você ser digno aos olhos de Deus. Você está justificado, você está santificado, você está pronto para entrar diante do trono de Deus. Está lá em Hebreus: entremos confiadamente agora diante do trono da graça, para recebermos o tempo apropriado, graça de Deus, por esse novo e vivo caminho marcado pelo sangue. Você pode aplaudir o sangue de Jesus? Diga glória a Deus. Isso é maravilhoso. Depois ele conta que as pessoas queriam saber, o que elas mais perguntavam depois que ele teve essa experiência, como era a face de Jesus. E ele diz que o que mais chamou a atenção na imagem que ele viu de Jesus foram os olhos. Ele falou: só posso descrever que os olhos de Jesus como chama de fogo, mas é também um poço de amor. Essa é a expressão. Os olhos de Jesus é um poço profundo de amor que não se esgota. Jesus ama você, e quando você vai pela fé e toca nele, a palavra que ele diz à igreja é filha, filho. Ele chama aquela mulher de filha, e ele fala o seguinte para ela: filha, a tua fé te salvou. Ele reforça que foi a chave que ela usou. Ele não falou: foi o seu esforço, foi a sua decisão, que coisa boa que você fez isso, porque todo o esforço fez com que você alcançasse a bênção. Não, o que foi o fator decisivo, primordial, e que Jesus agora reforça e conta para nós qual foi a chave que aquela mulher teve para parar Jesus. Diga comigo: a fé. Por isso que tem uma palavra que diz assim, que Deus ouve toda a oração, mas só responde a fé. Tem muitas orações que não são feitas por fé, e Ele ouve, mas você não tem resposta. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago 1:3 em diante fala: não pense que o homem sem fé alcançará de Deus alguma coisa. Fé é o caminho, Deus não quebrará isso. Você com sua autopiedade, chorinho, seu mimimi, tem dó de mim, autopiedade não toca Deus e nem faz Ele parar. Tinha muita gente ali, talvez clamando: Jesus tem piedade, olha o meu estado. Mas Jesus seguiu o caminho. O que faz Jesus parar e que faz poder ser liberado é fé. A fé é a linguagem do céu, fé é a moeda celestial, é a fé que o Senhor fala que salvou aquela mulher. Você pode dizer amém? Eu quero te dizer que aquela mulher, ela venceu as razões humanas, tudo que impedia ela viver a promessa que o Senhor já tinha dado. Há uma promessa que o Senhor Jesus já tinha falado, e possivelmente aquela mulher ouviu falar: olha, Jesus um dia disse isso. O que Ele falou? Acompanha comigo na sua Bíblia, Mateus 7:7. Acompanha aí, marca esse texto, porque ele é o seu caminho para tocar na orla do manto de Jesus. Pedi e dar-se-vos-á,
buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-lhe-se-lhe-á. Você pode dizer amém? Quando eu vejo esse texto, eu me lembro de uma pregação que eu ouvi há 20 anos atrás. Na verdade, eu ouvi um pastor que ouviu a pregação e me contou, mas aquilo me marcou. Ele disse que aquele pastor teve uma visão desse versículo, e o entendimento que ele teve entre pedir, buscar e bater era como de um avião. Ele teve uma visão de um avião se preparando para decolar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar dentro de um avião, mas há um tempinho de espera para o piloto ouvir da torre que está liberado. Então você fica naquela ansiedade para ele liberar as turbinas, e quando libera dá um certo impulso em algumas situações. Então ele começa a buscar velocidade naquela distância daquela pista. Então ele começa a ter aquela visão da velocidade do avião, e o avião pega a velocidade, e de repente ele pega impulso e levanta. E ele viu esse versículo nesse voo de um avião. Quando você está pedindo, você está lá ligando as turbinas, você está lá preparando, você está naquele primeiro estágio, você já está na pista. Mas quando você começa a buscar, é como se a velocidade começasse a acontecer, você foi liberado. Mas quando você começa a bater, é quando você sai do chão e já entra numa outra esfera. São 3 dimensões de alguém que quer tocar no manto. E a promessa está no verso 9. O qual dentre vós é um homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus tem coisas boas para você. Deus tem vida para você. Deus tem cura para você. Deus tem alegria no Espírito para você. Você pode dizer amém? Mas para receber coisas boas, ele falou: pede, busque e bata. Eu vejo que aquela mulher fez isso, e ela ouve o pai falando: filha, a sua fé te salvou, vai, você está livre do seu mal. Deixa eu te dizer uma coisa, aquela mulher, quando ela usou a chave da fé, o texto fala que ela falou consigo. A palavra é falou, não é pensar consigo. Pensar dentro de você é uma imaginação, é uma conversa interna, que você não precisa verbalizar. Você fica pensando, você fica acreditando naquilo, você fica verbalizando algo. Nos últimos 3 dias eu estava pensando algo comigo, que eu não contei para ninguém. Eu estava só pensando, buscando em Deus, querendo gerar fé. Mas hoje eu compartilhei com a minha esposa. Então quando eu libero algo, aquilo que eu pensava agora se tornou materializado. Você não tem ideia do poder da liberação de uma palavra, porque agora faz com que nós possamos orar juntos, faz com que nós possamos buscar algo concreto de Deus juntos. Só pensar não basta. Diga para quem está perto de você: só pensar não basta. Fala, tem que declarar. Romanos 10:9 fala esse segredo com a coisa mais importante da vida do ser humano, que é a salvação. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se para a salvação o caminho é crer no coração e confessar com a boca, imagina as outras coisas. Eu não sei o que você precisa hoje, mas eu quero te dizer que o caminho já foi dado. A mulher descobriu, se você declarar, ela falou para ela mesma: se eu tocar. O segredo da fé é que a fé verdadeira fala. 2 Coríntios 4:13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Você sabia que para a pessoa ser salva, ela tem que declarar com a boca que Jesus é Senhor da vida dela? É o que Romanos diz. Então é por isso que em todo apelo, quando a gente fala, repete comigo, a pessoa ora, e a gente pede, agora vem aqui à frente declarar Jesus. É uma confissão pública. Além de falar, ela está se posicionando. A salvação é crer no coração, mas confessar com a boca. E o Senhor não aceita só o crer no coração.
só aquela coisa em secreto. Não, não contei para ninguém que eu estou gerando fé. Essa fé ainda não está viva ainda. Ela não foi concretizada, ela está incubada, mas não veio à luz. Vem à luz quando você faz igual a mulher. Você abre a boca e fala: eu creio, o Senhor fará. Eu creio, o Senhor fará. Você precisa ter palavra de Deus, do que Ele quer fazer. Salmo diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Então tem coisas que o Senhor quer que você fale, porque Ele vai fazer na sua vida. É a vontade dEle. Diga comigo: meu Deus é bom. O que você quer que Deus faça na sua vida? Fala para Ele agora, fica de pé no seu lugar. Nós vamos levantar as mãos, levantar um grande clamor. Faça o seu avião decolar, sabe, começa a buscar. Mas agora começa a não apenas buscar, mas você vai agora clamar. Você vai achar e você vai bater. Buscar-me-eis e me achareis. A Bíblia diz: pedi, buscai e batei. Começa a levantar as mãos e peça ao Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que pede recebe. Então tem que pedir. O Senhor quer que você fale com Ele. O que você necessita nessa noite? Você que está aí na sua casa agora pela internet, levanta do seu sofá, levanta da cama, levanta as mãos e junte com a igreja agora e peça ao Senhor. Clame a Ele. Fala: Senhor, eu quero tocar na hora do seu manto. Enquanto o ministério vai adorar com essa canção, não é hora de você cantar, é hora de você orar. Feche os seus olhos, toque no manto, deixa os céus abrir para você, deixa o Senhor parar e fala: de mim fluiu o poder.